Eu quero passar agora para o Lívio Rocha. Obrigada, Lívio. Boa noite, pessoal. Primeiro, os meus agradecimentos. Primeiro, aos meus amigos da Alma Preta, Pedro, Camila, minha nova mestra de Excel, como a nossa piada interna, né? Porque eu não sou fraco de mexer nisso. Agradecer ao mandato da bancada feminista pelo apoio ao projeto. Queria agradecer também a presença dos meus companheiros da Negritude Socialista Brasileira, Marcos de Preto, secretário executivo, professor Cadu, Sérgio Silva, né? E agora eu precisava, assim, eu preciso falar do que não está no meu artigo, né? Porque estão todos convidados aí, quem ainda não leu, a fazer a leitura, que eu trago dados, mas começando por uma história que não está no artigo, mas é sobre o artigo, é a história do Rafael Moura da Silva, 38 anos, investigador de polícia, morto pela PM, numa situação que o meu companheiro Sérgio, além de companheiro da Negritude Socialista, é meu advogado, então eu não posso comentar essa ação, mas todos acompanharam como foi que um investigador de polícia, fazendo seu trabalho de investigador, foi morto pela polícia militar. Então, meu artigo é sobre isso. É sobre o Rafael, que não está mais entre nós, sobre eu que ainda estou aqui, né? Sobre eu que só ainda estou aqui. Então, primeiro, é assim, né? O papo é curto, então vou resumir, né? Primeiro, o que são políticas de segurança pública, né? Existe uma definição da professora Jaqueline Muniz, que ela fala que são políticas que implicam sempre algumas restrições das liberdades individuais e coletivas, em algumas formas diretas e indiretas de controle e regulação sobre pessoas, patrimônios e territórios. Mas não são apenas restrições às políticas de segurança pública, são também políticas de garantia desse exercício desses direitos. Então, como costumamos dizer, né, não existe direitos humanos sem segurança pública e não existe segurança pública sem direitos humanos. Agora, qual segurança pública? Que segurança pública que temos? Que segurança pública que deveríamos ter? Essa é a pergunta que guia o meu artigo. E meu artigo fala do quê? De mostrar outra coisa que não está no artigo. Não está no artigo que eu sou um neto de servidores públicos, filho de servidores públicos, o primeiro membro da família, né, uma grande família a entrar na polícia e contrariando toda a família. Fala, meu, você é um. Na época, eu não tinha essa barba branca, né, gente? Isso foi no século passado, quando eu ingressei na polícia. Quando eu ingressei, então, era um jovem negro entrando na polícia. Então, o que um jovem negro está fazendo na polícia? Um jovem negro que era abordado pela PM antes de entrar? Perdão, gente, eu fui abordado há 15 dias. Vocês acham que o fato de eu ser policial, ser investigador de polícia, eu não fui mais abordado? Não, gente, eu continuo sendo um homem negro. Eu continuei sendo abordado. A diferença é que, devido à experiência, né, o fato de eu ser professor dentro da Polícia Civil, inclusive o professor de crimes, um dos professores de crimes e questões raciais na Polícia Civil de São Paulo, é que às vezes eu enquadro o enquadro, né? Então, na minha última abordagem, eu assim que eu percebo a abordagem, eu já virei e questionei: olha, sou policial, funcional, arma, e primeira coisa, liga a câmera de vocês. A discussão começou aí já. Antes deles falarem comigo, porque eu já percebi a abordagem, porque afinal eu já fui quem aborda também, né? Eu fui abordado antes de entrar, abordei depois que entrei e continuo sendo abordado, gente. Eu tô, né, aos 45 do segundo tempo da carreira, como dizem no jargão futebolístico, então, é sobre isso o artigo. Eu estou falando das pessoas negras que estão na polícia, que precisam estar na polícia, que precisam exercerem a sua negritude dentro da polícia. Porque, assim como a gente tem os dados que foram trazidos aqui da iniciativa privada, da ausência de pessoas negras nos comandos da polícia, também tem no comando das empresas, a gente também tem essa ausência, né? É um que o artigo mostra, né? A ausência de pessoas negras nos comandos. Então, assim, vai resolver a gente ter
comandante geral da polícia negro, eu não sei se vai resolver, mas eu sei que sem ter um comandante geral da polícia negro, a chance é zero. Entendeu? Então, fica aqui o meu convite novamente à leitura disso, lembrar para vocês todos e todas da importância de que quando a gente fala de acabar com o racismo dentro das polícias, isso automaticamente vai refletir fora, né? Então, por quê? As polícias, né, no caso, não especificamente uma, lembrando, as polícias têm a tarefa do monopólio da violência, que todos nós, cidadãos e cidadãs, cedemos esse poder para as polícias, justamente para ter essas restrições e garantias dos direitos. Mas não, se a gente está cedendo, tem que ser do jeito que nós, da população, queremos. Então não podemos ter uma segurança pública contra a população negra. Se a própria população negra e não negra que está cedendo esse poder para as organizações policiais. Então, quando eu falo de que tem poucos negros no comando, gente, é sobre isso. Por quê? É mais um espaço, aliás, para mim é um principal espaço, já que tem o acesso à violência estatal, onde tem que ter pessoas negras no comando, sim, tornando uma segurança pública negra para todos nós. Obrigado, pessoal. Muito obrigada.